apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria no coração que estamos juntos hoje para mais um programa Conversando o Evangelho. Como o próprio nome já diz, é um conversando, então estamos aqui para trocar ideias e construir esse aprendizado em conjunto. Durante a semana, a gente se propôs a fazer algumas pesquisas, a estudar um texto. Essa semana nós vamos estar iniciando um novo modelo de Conversando o Evangelho, que a gente espera que auxilie na nossa caminhada de sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Assim, neste momento, sintam-se todos abraçados, acolhidos pela nossa equipe e toda a espiritualidade que nos acompanha. Aqueles que puderem, convidamos a entrar no chat conosco, a fim de que possam participar, colocando suas dúvidas, seus comentários e construirmos de uma forma mais ampla ainda o conhecimento. Hoje a nossa equipe está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, a Elaine, a Ione, Dr. Joel, a Joísa, o Josimar, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos do Donizete, que é o responsável pela edição, do programa, a Pamela e a Roseli, que nos auxiliam colocando as pesquisas e os textos na nossa página do Facebook. Hoje o nosso tema é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, as três revelações. Então, nós vamos, neste momento, serenando nossas mentes, vamos nos conectando com os nossos mentores, elevando o pensamento ao Pai, com os amigos, juntamente da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que nos assiste, e todos os espíritos que neste momento estão conosco, seja para nos inspirar, intuir, ou para construir o conhecimento conosco. Então, neste momento, pedimos ao Pai permissão para dar início com a prece de abertura que será feita pela Joísa. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus e Nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos assista neste momento, enviando bons espíritos, afastando aqueles que possam induzir-nos ao erro e dando-nos a luz necessária para que aproveitemos bem essa nossa conversa sobre o Evangelho. Pedimos que nossos irmãos espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré acompanhe nesse momento, nos envolvendo numa atmosfera de paz e harmonia, para que possamos aprofundar nossos conhecimentos. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos então, neste momento, que a Marli nos traga a mensagem que ela separou para hoje. Boa noite a todos, equipe Caville, ouvintes. Certa vez perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Todos nós somos necessitados dos ensinamentos de Cristo, e quando tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente. E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Boa noite a todos, passo a palavra. Bem, diante da mensagem, da oração, vamos então agora pedir à Ana que faça a leitura do Evangelho de hoje.
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J ou um só ponto. São Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Reiniciando mais uma vez o estudo do Evangelho, nesta nova caminhada, neste novo ano, nós vamos estar utilizando os textos de Emmanuel para nos trazer um maior esclarecimento do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos ter como base nas reflexões um texto de Emmanuel. Então, a gente inicia o nosso questionamento, né, perguntando para Sheila. Sheila, como é que nós podemos associar a lei e a vida? Para compreender esse comentário de Jesus, precisamos prestar atenção especial a 3 palavras que ele usou. A palavra revogar vem de uma palavra grega que significa derrubar, subverter ou destruir. Jesus não veio para subverter a lei, ele veio para cumprir. A palavra traduzida cumprir significa completar, levar até o fim, realizar ou obedecer. Jesus não pretendia subverter a lei, ele pretendia cumpri-la, assim a levando até o seu determinado fim. A terceira palavra importante é a preposição até. Os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser cumprida. Esta palavra significa que algo que chega até um certo ponto e termina. Deus falou para José ficar no Egito até que ele fosse avisado. José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a um filho. Na morte de Jesus, houve trevas até a hora 9ª. A lei não perdeu sua força até ser cumprida por Jesus. Jesus deu o cumprimento às profecias que lhe anunciaram advento, a nova dimensão do decálogo, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptando-o ao grau de adiantamento dos homens. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que foi dito apenas sob forma alegórica. É obra do Cristo que ele mesmo preside, assim como preside igualmente a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. No dia a dia nós podemos seguir as leis de Deus, como estão descritos nos 10 mandamentos que Moisés nos apresentou, se nós analisarmos um a um. Nós temos que, a lei maior dele é amar o próximo como a si mesmo, certo? Eu acho que essa é a lei principal. Então, nós podemos aplicar o amor ao próximo, o amor sempre, todos os dias, aos pouquinhos em nossas vidas. Podemos também não querer a parte da cobiça, isso hoje em dia é muito, muito acentuado, as pessoas invejando o que os outros têm, querendo. Então, de certa forma, se nós nos contentarmos com o que nós temos e se nós lutarmos para adquirir aquilo que nós queremos com honestidade, já é uma outra parte que nós vamos estar aplicando a lei de Deus em nossa vida. A lei de Deus diz, em suma, o amor, a caridade, o perdão e simplesmente procurar sempre evoluir de forma correta, sem que para isso tenhamos que prejudicar alguém, que ferir alguém, seja moralmente ou fisicamente. Somente Deus pode nos julgar. Então, principalmente essa parte também de julgar ao próximo. Não somos nós os corretos. Nós estamos aqui vivendo uma prova, expiação. Então, nós temos que prestar atenção em nossas atitudes antes de julgar as atitudes alheias. Passo a palavra. Dando continuidade, o texto ele diz: não penseis que vim revogar a lei com os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 17. Com base nisso, a gente pergunta para o professor Joel, de forma bem resumida, professor Joel, qual a relação que existe entre as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo? Eu vou tentar ser resumido, minha irmã, porque realmente comportam ponderações, né? Mas, na verdade, trata-se da execução que se concretizou em termos de planejamento na eternidade pela mente divina para que pudesse acontecer a evolução do povo na época mosaica, ou melhor, na época dos egípcios, quando os judeus eram escravos,
para a concepção do Deus único. E este fato, pode-se dizer que, através da liderança de Moisés, concretizou a primeira revelação da divina providência, porque no Monte Sinai, através deste fenômeno de manifestação física, aconteceu a materialização das tábuas de pedra na qual o Decálogo estava registrado. Não falaremos então do Decálogo, já que a irmã pediu para mim a brevidade nas considerações. Mas sabe-se que esse Decálogo são os 10 mandamentos que serviram naquele tempo, quando consideramos os conteúdos de origem divina dentro das leis divinas, e serviriam ainda hoje, mesmo depois da vinda de Jesus. Então, esta foi a primeira parte da revelação relacionada com esta concepção do Deus único, para a qual deveria convergir o entendimento da humanidade, tal como hoje, pode-se dizer, acontece. A segunda etapa desta revelação se consubstancia pela vinda de Cristo, que reencarnou, que, ocupando um corpo de carne, o espírito mais evoluído que já veio ao planeta, nos deixou os seus ensinamentos e inclusive fez as observações que foi lido pela nossa irmã há poucos momentos, porque Cristo, na verdade, não veio modificar aquilo que era de origem divina, veio ratificar. E trouxe, então, o cristianismo. O cristianismo que pregou a existência de um Deus em forma diferente daquela que Moisés havia pregado. O Deus de Moisés era antropomórfico. O Deus de Cristo é esse Deus que prima por ser único e por ser amoroso. O Deus de Moisés era um ditador, ciumento, vingativo, guerreiro, e até certo ponto zeloso com o seu povo. Mas Cristo já trouxe um Deus que é o Pai misericordioso. O Moisés falava para o seu povo eleito, que no entender dele eram os judeus. Os outros eram chamados de gentios, mas Cristo veio para, com seus ensinamentos, pregar a aceitação de uma verdade que hoje é realidade e para a qual está muito contribuindo o nosso Consolador prometido, ou seja, todos nós somos irmãos. O Deus de Moisés deveria ser temido, e ainda é, por parte de muitas religiões evangélicas. O nosso Deus, aquele que Cristo ensinou, transmitiu e praticamente concebeu nos seus ensinamentos, ensina amor, respeito, amor a esse Deus. Moisés acreditava tão somente na vida terrena. Já Cristo preocupou-se por excelência com a vida espiritual. Moisés impunha sua fé cega e castigava, até mesmo com a pena de morte. Cristo pregou uma fé racional e não castiga. Na sua segunda revelação, portanto, da trajetória evolutiva da humanidade, o Deus de Moisés usa a pena de talião. O Deus de Cristo já pregou a misericórdia, a fraternidade. Moisés pregava com o seu Deus o exercício de uma autoridade absoluta. Já a autoridade de Cristo era racional. Moisés proíbe a comunicação com os espíritos que pune com a morte. Já o Cristo fala com os espíritos e manifesta-se como tal. Moisés
determina guerras de conquistas que continuam ainda nos dias atuais. Cristo nada pede de volta ao próximo. Tudo o que quiserdes que vos façam, enfim, façais aos outros tão somente tudo aquilo que gostaria que a vós mesmos fizessem. Então percebam a vinda de Cristo nesta exiguidade de disposição é a segunda revelação. E a terceira revelação se consubstancia pela concretização da profecia que foi formulada por Cristo antes do seu retorno para o plano espiritual, que é o Consolador prometido, que iria não somente fazer com que a humanidade recordasse os seus ensinamentos, como também outras coisas lhes seriam ensinadas. Isto porque naquele tempo não existiam as condições para que tais ensinamentos pudessem se verificar. Então, nós hoje estamos praticamente não concretizando, mas divulgando a doutrina do Consolador prometido, que a partir da redação do livro orientado pelos espíritos que obedeciam à égide de Cristo, trouxeram para a Terra através da psicografia feita, como nós sabemos, na concretização da doutrina do Consolador prometido. Então, nós somos trabalhadores de última hora e somos partes neste trabalho daquilo que poderemos chamar de terceira revelação. Então, percebam, um plano divino, meus irmãos, aconteceu. E ele está em andamento. E através da doutrina maravilhosa, que consola, porque fornece conhecimentos, porque a filosofia, a ciência e a religião, porque Cristo é nosso modelo e guia, nós vamos conseguindo aumentar cada vez mais as proporções do nosso consolo, porque nos embasamos em conhecimentos, porque filosofamos, porque utilizamos a ciência e a religião, uma consequência natural, já que Cristo é o nosso modelo e guia também da humanidade. Não poderia existir em nós outra atitude comportamental em processo ainda, vejam só, pois imperfeitos somos, de aprimoramento. Porque a religiosidade sempre e a moralidade alta configurou os ensinamentos de Jesus, nosso divino mestre. Tomara que eu tenha, minha irmãzinha, atingido o objetivo. E assim eu passo para ti a palavra. Sim, professor Joel, o senhor nos deixou claro, então, que nesse não vim revogar a lei ou os profetas, né, mas sim para cumpri-los, que explica claramente a evolução do pensamento, do entendimento, ou seja, né, para que a gente possa entender realmente o que Jesus vem nos ensinar, ou seja, esse Pai, Deus de amor, né, a gente precisa evoluir. E dentro dessa evolução, houveram as 3 revelações, né, como o senhor bem explicou. Então, dando continuidade, a gente continua lendo o texto. Né? Esse texto, eu não havia falado, mas esse texto ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Ele se encontra no livro Ceifa de Luz. Lei e Vida é o nome do texto. Então, dando continuidade, o texto fala: não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à lei dos semelhantes. E assim a gente pergunta para Ana: Ana, como podemos entender o não matarás na frase, né? O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. O que é não matarás dentro desse conceito, né? Você pode nos auxiliar? Devemos entender que nem sempre quando uma pessoa mata a outra, ela está cometendo assassinato. O assassinato é mais do que apenas tirar uma vida. O assassinato pode ser definido como uma tomada premeditada e intencional de outra vida humana. Ela não significa apenas entre o pegar e matar outra pessoa, não. Pode ser outras formas. Passa a palavra.
Bem, a Ana já nos trouxe um entendimento, né, que esse não matar, na verdade, não significa apenas a gente utilizar das armas, né, que a gente conhece aí, armas de fogo, ou mesmo alguns vícios que acabam matando, não é simplesmente tirar a vida corporal, né? Quantas vezes a gente tira a vida do outro através tirando a esperança, tirando o sonho, não auxiliando a pessoa a progredir, mas simplesmente com palavras, muitas vezes, né, fazendo com que a pessoa se sinta cada vez menor e acabe se auto-sabotando, se auto-matando, se a gente pode colocar assim, se cometa um suicídio aí dos seus sonhos, da sua vontade, da sua caminhada espiritual. E assim agora a gente dá continuidade. O texto ainda diz: não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supunhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Como é que a gente pode entender esse frustrar a tarefa do outro, Ione? Você pode nos auxiliar? De acordo com o nosso estudo sobre as 3 revelações, podemos compreender que a lei mosaica, né, nós temos a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei de Moisés, que tinha como objetivo, naquela época, disciplinar os homens, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Jesus trouxe como ensinamento, através do seu exemplo, que compreendia o que até ali foi ensinado e também assimilado, porém que era hora de ampliar esses conhecimentos, buscando, através da lei do amor e da caridade, dar luz a eles. É importante para nós, enquanto aprendizes, não frustrar, não criticar ou ainda julgar o trabalho dos outros. Fazer valer como Cristo nos ensinou com o seu exemplo. Com amor e caridade, auxiliar na compreensão, no progresso, e assim não se frustra a tarefa do outro. Devemos somar, sempre com humildade. Passo a palavra. Bem, a Ione já nos trouxe um esclarecimento tão claro, né, que eu não teria mais nada a colocar. E a gente continua então com o texto, né? Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um. Como é que a gente pode entender, Rita, esse trechinho? O que não é, o que significa não dilapidarás a esperança, né? O que significa a felicidade não é a mesma na experiência de cada um? Como é que você pode traduzir isso para a gente? Então, a felicidade tem um perfil diferente para cada um de nós. O espírito de Emmanuel, com seu conhecimento e seu amor às criaturas, tem um dom de analisar os articumais evangélicos para além de seus significados ao pé da letra. Ele fez isso frequentemente quando trabalhava com Chico Xavier. Por exemplo, ao analisar o mandamento "não matarás", ele não se referiu somente ao ato de tirar a vida dos semelhantes. No livro Ceifa de Luz, no capítulo 25, ele disse que o não matarás pode ser entendido de outras formas de respeito e amor ao próximo. Sendo assim, no caminho de nossa reforma íntima, é bom entendermos o sentido de não matarás, que pode e deve ter o significado de não frustrar a tarefa dos outros, não dilapidar a esperança de ninguém, não destruir a coragem das pessoas, não aniquilar o tempo de nossos irmãos, não extinguir a afeição na alma alheira, não exterminar a fé. Nesse sentido, fazemos o saldo parcial de nossa vida presente, para verificarmos se em algum momento matamos algum sentimento das pessoas que nos rodeiam. E essa reflexão a qual nos convida Emmanuel, com certeza nos sentimos mais aliviados em pensar que escapamos de alguma ação que frustrou a tarefa de alguém única e simplesmente porque a supomos inadequada. Ainda me dói ao lembrar que um dia fiz isso com um subalento em nossas inovações de criança. Bem, a Rita nos trouxe, então, o sentido, na verdade, de se entender o que é esse dilapidar.
Muitas vezes, quando a gente fala de lapidar, não necessariamente significa matar a esperança de alguém, mas a gente pode fragmentá-la de tal forma que ela seja quase que inutilizada, né? Então, daí a importância da gente ter muita atenção com nossas palavras. Por quê? Porque a felicidade, como a gente sabe, ela é um estado de espírito. O que significa ser feliz para mim pode não significar o mesmo para o outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque cada um de nós está, digamos assim, num nível de caminhada. E de repente, aquele nosso irmão, ele ainda não consegue ver aquilo que estamos enxergando, né? Com isso, a gente não quer dizer, Emmanuel não quer dizer, que a gente não deva auxiliar o outro a encontrar a felicidade. Mas vamos fazer dessa lapidação o mesmo que a gente faz com o diamante, né? O diamante, na verdade, ele é bruto. Então, se a pessoa está precisando, né, de um auxílio, vamos transformar esse diamante bruto em uma pedra apreciada. Então, vamos usar o conhecimento que temos para auxiliar o outro a entender e caminhar por si mesmo. Não vamos bloquear o outro, tirar-lhe as esperanças, tirar o que ele tem de melhor, esse potencial, né? Porque seremos responsáveis aí pelo seu fracasso, né? E não é bem isso que nós queremos. Então, cada um vive um momento e Jesus sempre respeitou o momento de cada um. Então, aprendamos junto com ele. Dando continuidade, o trecho continua. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. A gente pergunta para Josimar, como é que a gente pode entender êxito? Como é que nós podemos destruir a coragem dos que sonham? Boa noite, gente. Êxito, né? Bom, eu fiz uma consulta no nosso dicionário, né? Nós conhecemos o que significa êxito. Então, é um substantivo masculino que significa saída, fim ou termo, resultado de uma ação. Significa também resultado feliz, que é igual a triunfo, né? O oposto seria fracasso. Celebridade ou popularidade, que tem de bom resultado. Boas vendas ou muita popularidade. Exemplo, esse é o último êxito do cantor, que nesse caso refere-se a sucesso. O oposto seria fiasco, né? Fracasso. Então, esse significado de êxito. Aqui a continuação da pergunta vem como podemos destruir a coragem dos que sonham. Eu achei também interessante que nós tivéssemos entendêssemos o significado de coragem nesse contexto, né? Então, significado de coragem é um substantivo feminino que significa bravura, né? Senso de moral intenso diante dos riscos ou do perigo. Confiança, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Perseverança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Hombridade, característica da pessoa bom caráter. Determinação, cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo. Uma interjeição, expressão usada para dar força, ânimo, coragem, vamos adiante. Então, é uma palavra que realmente tem um significado motivador, na verdade, né? Então, a pergunta é, como podemos destruir a coragem dos que sonham, né? Então, a conclusão a que eu cheguei para a resposta dessa pergunta na verdade, eu terminei respondendo o oposto, né? Todas as vezes que eu tentei responder, ao invés de conceituar como podemos destruir, eu terminei respondendo como construir isso, né? Então, respeitando e mantendo a fé que o motiva a prosseguir em sua caminhada, né? Mesmo quando entendemos que essa confiança esteja baseada em um argumento temporário, visto que cada indivíduo tem seu tempo e sua capacidade de entendimento. Ou seja, devemos praticar a alteridade, que é a capacidade de compreender e aceitar o que é diferente da nossa concepção, né? E, na verdade, é uma continuação da resposta anterior, que a Cris acabou de explanar para a gente, né? Sobre
a questão de lapidar a esperança, né? Muitas vezes a gente preocupado em ajudar um amigo ou alguém que necessita, a gente termina valorizando mais a carga que nós trazemos, o conhecimento que nós temos, e nessa tentativa de ajudar o próximo, a gente termina desconstruindo alguma coisa, algum conceito que é muito importante para essa pessoa que nos solicita ajuda. Basicamente isso. Bem, como o Josimar colocou, né, é muito fácil a gente entender que ele falou que ele respondeu o que seria, né, e não o que não seria, né, o que a gente faz para destruir. Na verdade, a gente destrói, levando como coragem aqui o significado de força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, quando a gente, na verdade, acaba se limitando, né, a ter a teoria das palavras de Jesus. Então, a gente chega para o outro e fala toda aquela teoria. Aí ele nos conhece um pouquinho, ele vai ver o nosso exemplo e vê que não condiz com aquilo que nós estamos falando. Então, de que forma nós vamos poder falar de alteridade aqui se a gente diz uma coisa e faz outra? Então, nesse momento, a gente estaria aqui, na verdade, destruindo a coragem daqueles que sonham e trabalham, ou seja, que persistem no caminho do bem, que tentam estar a todo instante fazendo a sua reforma íntima, tentando se aprimorar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Professor Joel, queria falar alguma coisa? Pois não, professor Joel. Olha, minha irmã, me parece, dentro de tudo aquilo que foi dito, e que tem uma procedência muito grande, uma pertinência valiosa, me parece que nós, como espírita, deveremos ter com relação, e isso é o que eu digo como parece, é um fato, né? Um profundo respeito por todas as crenças religiosas, porque elas, com seus ensinamentos, estão viabilizando para as pessoas, porque tem Cristo como base também, embora os conflitos das diferentes interpretações, está sendo útil porque na trajetória terrena todos estão progredindo. E se a pessoa vê que não tem condições de dar algo que esta pessoa aceite para que ela se sinta realizada na prática da sua religião, a gente deve manter a atitude de respeito, de profunda consideração. Ou seja, nós espíritas também temos que lembrar que sempre que houver confronto, onde as pessoas ostensivamente queiram desmobilizar as nossas verdades, devemos ter o cuidado e a humildade para não destruir aquela convicção que as pessoas têm, se no lugar desta convicção destruída não houver a possibilidade de darmos um referencial de vida para que ela possa continuar sendo feliz, como está sendo na sua crença religiosa, né? É por isso que nós temos um profundo respeito. Eu acho que e dá para entender também, não dilapidar, como existindo esse enfoque dentro das possibilidades. O que tu acha, minha irmã? É o que eu penso, viu? Muito também bem colocado, professor Joel, muito bem lembrado. Porque, na verdade, muitas vezes a gente acredita que a nossa verdade é a única, e não é. Se a gente partir do pressuposto que dificilmente uma religião vai ensinar aquilo que não seja o bem, nós estamos falando aqui das religiões cristãs, né, que tem Cristo como o seu modelo. Então, não é porque diferem em alguns aspectos que para aquela pessoa que está seguindo, está praticando, não só na teoria, né, ainda está, digamos assim, se está praticando, na verdade é sinal de que não está só na teoria, ela está colocando aqueles ensinamentos em sua vida, com certeza, mesmo que difiram alguns conceitos da doutrina espírita, ela também está caminhando para a sua melhora, para a sua perfeição, digamos assim, né, para a sua evolução espiritual. Tanto é que Jesus nos ensina
que fora da caridade não há salvação, ou seja, não há crescimento. Diferentemente de fora da doutrina espírita, não há, ou fora de qualquer outra religião. Então, a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então, muito bem colocado, professora Joel, a gente agradece a lembrança aí. Continuando, o próximo trecho é: não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. E a gente pergunta para Elaine: Elaine, o que são inutilidades? Por que toda hora é agente sagrado nos valores da criação? Inutilidades são tudo aquilo que nos desvia do caminho da perfeição. São as perdas de tempo. É uma perda de tempo insistir no mal, insistir na vingança, insistir no orgulho, no egoísmo, porque chegará o dia em que nos converteremos ao bem e atingiremos a perfeição máxima suportada por um espírito. Escolhendo permanecer no mal, somente retardaremos esse momento. Então precisamos aproveitar todos os instantes concedidos por Deus para nos aperfeiçoarmos. Precisamos do trabalho material, que nos dá o sustento do corpo e desenvolve nossa inteligência. Mas não precisamos usar as horas de trabalho para derrubar o companheiro e ocupar a posição dele na empresa, nem gozar de admiração de nossos superiores visando um melhor salário. Precisamos de um teto para viver, mas não precisamos passar as horas dos nossos dias nos digladiando pela herança, roubando de nossos irmãos o quinhão que lhes compete. Precisamos ter amigos, mas não precisamos usar as horas que passamos ao lado deles para desmoralizar e difamar nossos semelhantes. Precisamos nos ocupar a todo momento com coisas úteis. Eis aqui uma dica de reflexão. Trata-se de interessante texto da autora espiritual Joana de Ângeles, incitando-nos a fazer bom uso de nosso tempo. A mensagem se encontra no livro Episódios Diários, com psicografia de Divaldo Franco, e diz assim: hora vazia. Cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala, e grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Se por alguma circunstância surge uma hora vazia, preencha-a com uma leitura salutar, ou com uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda a oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia, nunca. E dando continuidade, a gente pergunta agora, nesse novo trecho, ele diz assim: não extinguirás a afeição na alma alheia. Porquanto ignoramos todos nós com que instrumentos de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. E aí a gente pergunta para Poliana: por que não devemos deixar de ter a afeição pela alma do outro que caminha junto de nós, Poliana? Como é que a gente pode entender isso? Bem, nós não devemos deixar de ter afeição pela alma do outro que caminha junto de nós pelo simples fato de que nós não vivemos sozinhos no mundo, né? O princípio da sociedade, da comunidade, é justamente aprender com o outro e evoluir com o outro. Então, é como diz, se não me engano, no livro dos Espíritos, não há mérito em viver sozinho. Porque sozinho você não consegue aprender nada, você não consegue desenvolver as habilidades necessárias do espírito e até mesmo as necessárias do corpo físico. Então, viver em sociedade é o princípio básico para a evolução espiritual, né? E nós devemos
cultivar a afeição para com o próximo, porque é ele que vai nos ajudar a evoluir, né? Através das ações em comunidade, das ações da boa ação, né? Do discernimento, de aprender a viver e ajudar o próximo, que nós vamos constituir uma comunidade universal. Nós vamos constituir uma sociedade universal. Então, procurar ter afeição e ajudar o próximo é princípio fundamental para quem para quem estuda, para quem considera a doutrina espírita como uma base para a vida. Passo a palavra. Bem, a Poliana nos trouxe de uma forma prática, né, e muito fácil de ser entendida, que o outro, na verdade, a lei do amor implica, né, se a gente for lembrar dos ensinamentos de Jesus, vai implicar em a gente fazer ao outro, que é o nosso próximo, e aqui cabe também perguntar quem é o outro, né, todo aquele que estiver junto de nós, que não seja eu naquele momento, é o outro. Então, tanto os meus familiares, quanto aqueles distantes, quanto os amigos da casa espírita, quanto aqueles que ainda não conheço, né, eu devo fazer a ele tudo o que estiver ao meu alcance, como se estivesse fazendo por mim. É interessante lembrar aqui, né, que mesmo que o outro esteja errando, eu posso não compactuar com aquele erro, mas não com o outro. Estamos todos evoluindo. Então, vamos tirar o conceito da personificação da pessoa, né, dessa alma, afinal, enquanto espírito, somos todos imperfeitos, a caminho da perfeição, e vamos sim colocar a atenção na ação em si, porque aquela ação tanto pode ser feita pelo outro como por mim num determinado momento, já que todos estamos caminhando, né? Então, não é que o outro seja errado, aquela ação está equivocada. Por conta disso, se ele aprender, ele vai, num próximo momento, fazer a ação de uma forma mais correta, assim como a nós. Quando a gente tira o foco do outro, não há aquele pré-conceito, né, pré-julgamento. Eu estou simplesmente colocando minha atenção na ação. Aquela ação eu não compactuo, mas nem por isso eu vou deixar de ter afeição pelo outro, visto que o outro não deixa de ser, né, uma imagem de Deus. E dando prosseguimento, a gente continua com o texto que fala: não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que reteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Então a gente pergunta para o Devani: Devani, o que é ter fé no espírito, né? O que seria isso? E de que forma Deus nos auxilia nas direções do caminho? Bem, vamos refletir nesse questionamento na seguinte direção. A doutrina espírita apresenta uma nova maneira de ver a fé, pois enquanto as religiões procuram manipular as consciências, incutindo ideias de medo, impondo comportamentos, reduzindo consideravelmente o livre-arbítrio, o Espiritismo deixa o pensamento fluir livremente, o mais natural possível, para que o indivíduo possa demonstrar toda a sua identidade e autenticidade. A fé raciocinada deixa de transparecer algo obtido por uma graça, por um mistério que não pode ser explicado. Ela, portanto, difere de tudo o que caracteriza a fé religiosa, porque baseia-se na busca do entendimento e do discernimento. A fé religiosa firma-se nos dogmas que definem as religiões. A fé espírita usa a razão e, por isso, pode examinar o objeto da fé. Para que se obtenha uma compreensão geral, aumentando-a paulatinamente, torna-se necessário adquirir conhecimentos novos e tornar presente ou consciente os já adquiridos. A fé espírita não é reducionista, não bloqueia a vontade nem a expressão do ser humano. Ao contrário, amplia a vontade e a capacidade de expressão. O indivíduo fica livre para a escolha e com menos possibilidade de ser manobrado ou manipulado. Diz Allan Kardec que a fé espírita não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém a poderá tirar, e aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Diz ainda o codificador que a fé é sinal evidente de progresso. O Espiritismo, como doutrina reencarnacionista e evolucionista, tem na sua fé
consequência desse progresso que o indivíduo vai pouco a pouco conquistando, vivenciando. O progresso vai facilitando melhores elaborações e estágios sempre renovados. Portanto, fé não se consegue como que um passe de mágica. A fé está relacionada a obras, assim, uns possuem mais fé, outros menos. Para a realização das obras e das conquistas é necessário estudo e trabalho que resultam em experiência. O que se pode afirmar é que haverá sempre uma nova tarefa a ser executada, a nos provar, a nos testar, e assim vamos obtendo maior firmeza na execução, ou seja, maior fé. Com isto, Deus vem vendo nossos esforços para obtermos melhor compreensão da vida, nos auxilia na direção do caminho correto da fé, nos inspirando forças e proteção, através de nossos anjos e guias espirituais. Foi dito, a fé é mãe da esperança e da caridade, o que é facilmente compreensível, porque todo aquele que a possui, conforme a doutrina espírita apresenta, um sintoma de que já conquistou estágios importantes, e como tal, ela já está incorporada ao seu acervo, tornando-se natural a prática do amor e da caridade. A importância do espírita ter esse entendimento da fé o levará a vivenciar melhor a atual existência, o aqui e agora, e a pautar todos os seus atos dentro de uma moral e de uma ética elevada. O Espiritismo facilita a reparação dos erros numa experimentação consciente, e nisto está o fortalecimento da fé. Todo esse entendimento nos conduzirá à certeza, à confiança e à esperança, proporcionando-nos encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Passa a palavra. Bem, o Devani já nos trouxe todos os conceitos, aí eu não teria mais nada a acrescentar. Então, vamos para a última frase do texto de Emmanuel, que diz: reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Bom, a interpretação que eu faço aqui, já colocando como considerações finais, né, vamos iniciar lá lembrando o capítulo que estamos estudando. O capítulo é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz para nós: não vim destruir a lei. Bom, se Jesus não veio destruir qualquer lei, essa lei, voltando ao Evangelho, ao texto de Emmanuel, essa lei tem que significar vida, e vida em abundância, né? Por conta disso, fica claro, diante de tudo que debatemos aqui, que trouxemos como reflexão para o dia de hoje, que cabe a nós, a cada um de nós, exercitar essa vida. E como é que a gente vive, pode entender essa vida? Essa vida é tudo aquilo que nos traz abundância, que nos faz crescer, né, enquanto espíritos, crescer no aprendizado, crescer na bondade, nas virtudes. Então, esse não matarás significa, no meu entender, de uma forma geral, não somente não aniquilar o corpo físico do outro, mas principalmente não aniquilar os germes, as sementinhas das virtudes que cada ser traz dentro de si, né, no seu eu crístico. E como é que se faz isso? Através, como a gente viu aí, dos exemplos que podemos dar de forma incorreta, de não aceitação das diferenças que existem entre cada um, isso não significando que ele é maior, que ele é melhor ou pior que nós, mas sim que há uma diferença, né? A gente estando apto para julgar, na verdade, assim, e corrigir a ação e não o outro, lembrando que estamos todos crescendo e mudando a cada dia. A natureza, ela não dá saltos, como a gente bem sabe, tão sábia que é. Assim também deve ser nossa evolução. Nossa evolução não dá saltos. Então, a gente tem que fazer esse processo de uma forma muito lenta, de uma forma consciente, para que seja consolidada realmente as mudanças que se fazem necessárias. É assim que a gente aprende. Tanto é que, por exemplo, o aluno que entra na escola, ele vai ver português ou matemática por um bom período da vida dele. E se for ver bem, a cada momento é repetido um conceito que ele já sabia.
Só que esse conceito vai sendo aprofundado cada vez mais para que ele entenda que aquela verdade, na verdade, ela é tão ampla que ela abrange outros aspectos. Assim, devemos exercitar esse conhecimento, essa vivência da fé e de Deus. E como forma de a gente vivenciar tudo isso, nós trazemos neste programa um convite, né? uma vivência prática das palavras de Jesus. Então, foi proposto ao grupo que cada um, ao ler o trechinho do Evangelho aqui de Mateus, que foi proposto, né, que cada um pensasse na palavra que mais lhe chamou a atenção, né? E dentro dessa palavra, estabelecer o que nós vamos fazer agora, que ninguém sabia exatamente o que era, é surpresa até para o grupo, nós convidamos aos nossos ouvintes que procedam mesmo. Então, vamos voltar lá no trechinho do Evangelho que nós lemos hoje, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém, vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Então, esse trecho aqui é bom a gente lembrar, né, que esse iota, na verdade, é a menor letra. Então, nada passará, mesmo que insignificante, né, traço aí na escrita, né, mesmo que seja um tracinho insignificante, um pontinho, até que tudo se realize. Então, vamos iniciar perguntando para cada um qual foi a palavra, né, o significado, e nós vamos fazer aqui um exercício de pegar essa palavra dentro do contexto que nós lemos, que foi o Evangelho, e fazer a proposta de aplicá-la na minha vida. Né? De que forma eu vou aplicar isso, exercitar essa palavra que é tão importante, o conceito, para a minha vida, nessa semana que vai se iniciar. Não deixa de ser uma pequena reforma íntima, e mais que isso, é uma forma da gente ir consolidando os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia, né, de uma forma prática. Então, vamos lá, vamos começar perguntando para a Elaine. Para mim, a palavra é lei. Lei significa regra, uma norma ou uma obrigação que deve ser cumprida e implica uma punição em caso de descumprimento. Eu escolhi essa palavra porque eu sou uma pessoa muito presa a regras, né? Devido ao meu trabalho, eu sou obrigada a seguir as normas gramaticais, as regras de ortografia, prazos estabelecidos e políticas da empresa que devem ser cumpridas à risca. Eu também sou uma pessoa extremamente organizada e eu não funciono na desordem, ou com não cumprimento de prazo, com bagunça ou com incumprimento às regras. Eu tenho muito pouca tolerância à não obediência às regras, sejam elas de conduta, as regras no trânsito, as regras do silêncio, ou que norma for que coloque ordem. Lei é uma palavra que tem um peso muito grande e para mim é muito forte. No contexto apresentado, antes eu entendia que a palavra lei se referia à lei mosaica, né, que são os 10 mandamentos de Moisés, que regiam os judeus daquela época. Mas agora eu entendo que a palavra lei se refere às leis divinas, né, que Jesus Cristo veio para que essas leis se cumprissem. Resumindo essas leis em somente 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. A segunda revelação foi personalizada em Jesus. Até que os homens aprendam a lei de amor, ele sofrerá as consequências da sua desobediência, sendo obrigados a habitar mundos inferiores até que aprenda, pela dor, a trilhar o caminho do bem. Então, a minha proposta essa semana é aplicar a lei como a lei de amor. Né? Primeiro o amor a mim, para que depois possa se estender aos meus semelhantes. Uma das verdades da nossa doutrina, porque, na verdade, o conteúdo cultural da doutrina é que nos habilita, inclusive no presente, para que possamos enxergar a amplitude imensa que existe nesta expressão iota. Porque, na verdade, pode-se dizer que registros ficam em nosso corpo espiritual, consequentes de todas as nossas atitudes, especialmente aquelas que significam transgressão contra as leis divinas.
E sabemos também que Deus é amor e nos perdoa sempre. Mas implica não somente em nos reconciliarmos com os nossos inimigos, e aí estamos apagando as letrinhas que figurativamente é chamada de iota, mas é necessário que também nos promovamos, através das existências sucessivas, as reparações devidas. Porque é claro que se fôssemos considerar os registros, que para mim simbolizam os iotes, ou a letra única, nós temos uma enormidade, temos um dicionário de transgressões contra as leis divinas em nossa trajetória eterna pelo mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio no transcurso da nossa existência, desde quando fomos almas humanizadas criadas por Deus. Então, enquanto houver um registro sequer de nossas irresponsabilidades, que de alguma forma é um impedimento para o nosso progresso e também um endividamento para com os nossos semelhantes em termos de reabilitação, a gente não vai sair das trevas exteriores. E são as provas reencarnatórias necessárias para que possamos então evoluir perdendo esses defeitos e transformando os locais de registro dos defeitos em virtudes. Então, realmente, vejam só, meus irmãos, como Cristo tinha conhecimento destes fatos, já naquela época, e por isso disse que o Consolador prometido, que o Pai iria enviar em seu nome, não somente iria recordar o que ele nos tinha ensinado, porque sabia que a humanidade iria se esquecer, e muitos ainda prosseguem em esquecimento até hoje, como também ele disse que muitas coisas que não podíamos aprender naquela época iríamos receber em termos de ensinamentos. Então vejam só quanto significado e quantas ilações de cunho filosófico e até mesmo concreto na nossa natureza espiritual pode-se tirar. Na verdade, vos digo que dali não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil ou o último iota. Não sei se assim eu consegui colaborar, minha irmãzinha. Tomara. Passo sim, para ti, professor Joel, o senhor colaborou sim. Só faltou o senhor nos dizer, de forma prática, como o senhor vai estar aplicando o iota nessa semana do senhor. O que prático, digamos assim, do dia a dia, dentro dos iotas aí, o que o senhor vai estar tentando exercitar essa semana. É esse o objetivo. Então, por exemplo, a Elaine pegou o conceito de lei. Não, nós estamos aprendendo, construindo aqui, professor Joel. É assim mesmo. A Elaine, ela pegou o conceito de lei, né? A lei formal, aquela lei que é olho por olho, dente por dente. Aí, dentro do conceito do evangelho, ela passou a entender que a lei que ela deve aplicar no dia a dia dela, é a lei do amor. Então, durante essa semana, ela vai fazer um exercício, por exemplo, de ter um pouco mais de paciência, de estar expressando o amor, mesmo ela tendo aquela personalidade que gosta de tudo certinho, tudo no seu devido lugar, para aqueles que não agem assim. Afinal, essa é a lei maior, né, que abrange todas as outras leis. Então, é nesse contexto que a gente gostaria de uma atitude prática, para poder auxiliar, né, quem está nos ouvindo, e a gente convida nesse momento a todos que estão nos ouvindo, a selecionar uma palavra também, e vamos tentar treinar durante a semana. Na próxima semana a gente vai vir aqui e falar, foi fácil? Eu consegui aplicar todos os dias? Chance, irmã, lógico, pois não, professor Joel, pode continuar. Eu vou usar a indulgência para com as imperfeições dos outros, que até mesmo pretendo que se torne um tema para a palestra pública que nós iremos gravar para ser divulgada oportunamente. Porque, na verdade, todos nós somos imperfeitos e precisamos ser indulgentes para com os nossos semelhantes, porque justamente esta incompetência para exercermos esta indulgência é que cria todas as confusões e todas as transgressões e as problemáticas que fazem parte da história da humanidade, nos mais variados campos, mas especialmente nos conflitos religiosos acontecidos de maneira especial no passado, mas ainda no presente.
nós não temos indulgência. E no nosso fanatismo, queremos impor a nossa verdade e estamos cometendo uma transgressão e deixando de observar aquela recomendação que Cristo deixou quando disse que deveríamos ser indulgentes para com as imperfeições dos outros. Mas é claro que, praticamente, a gente, tendo esta indulgência, vai provocar na pessoa perguntas que vão dar para nós a oportunidade de respostas, e as ponderações que sejam feitas irão contribuir para o benefício da gente e também do nosso semelhante. Tá, minha irmãzinha? Certinho. Vamos então dar continuidade perguntando agora para Rita. Rita, qual foi a palavra e de que forma você vai aplicá-la nesta semana no seu dia a dia? Então, dentro do estudo, né, dentro do questionamento que eu fiz, eu escolhi a palavra esperança, né? Segundo o dicionário, significa, né, como é possível a realização daquilo que deseja. Confiança, coisas boas. Eu escolhi essa palavra porque ela tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo, né? É de ter esperança de conquistar uma nova oportunidade de trabalho. E para isso é preciso ter fé. E no Evangelho de Jesus nos ensina todos os dias a ter mais fé. Então, essa semana eu vou praticar mais ainda ter fé e ter esperança. Passa a palavra. Devanir, de que forma, que palavra você escolheu e de que forma você vai aplicá-la no seu dia a dia? Eu escolhi pela palavra vim destruir, que me chama mais atenção. Que, conforme o dicionário, é o mesmo que dizer vim demolir, o que está construindo, dar fim, extinção absoluta, exterminar. A palavra destruir vem do termo grego, katalou, o qual significa literalmente demolir, dissolver, abolir. Como também a palavra é encontrada 17 vezes no Novo Testamento. É utilizada, por exemplo, para a destruição do templo judeu pelos romanos. O termo também pode ter o sentido de dar um fim, ou seja, tornar inútil, privar do sucesso. No grego clássico, essa palavra foi utilizada em ligação a instituições, leis, para transmitir a ideia de invalidar. E eu entendo que é importante notarmos como a palavra é usada no contexto, ou seja, Jesus deixa claro que não veio destruir ou mudar nada que foi dito e ensinado por Moisés e outros emissários ou profetas, as quais a humanidade deveria seguir e cumprir, mas lhe fornecer melhores explicações e entendimentos, para que as leis fossem cumpridas com amor, humildade e caridade uns para com os outros, e não simplesmente por medo de ser castigado, demonstrando claramente que a alegria ou tristeza da vida, além da morte do corpo, depende de como seguirmos ou cumprirmos tais ensinamentos. Essa palavra destruir neste contexto me chama a atenção por ser usada ainda nos dias atuais por muitos, que não aceitam e acreditam na vinda de Jesus como o Espírito mais perfeito enviado à Terra, com o intuito de nos demonstrar o sentido do verdadeiro amor, onde ainda muitos usam de violência e morte, defendendo que Jesus e todos os seus seguidores estão tentando destruir as leis ensinadas, mesmo após tantos anos de esclarecimentos atuais. Para como aplicar esses ensinamentos, eu tentaria aplicar esta palavra no sentido de respeitar o credo de todos e o desenvolvimento moral e conhecimento da vida de cada um, defendendo que somos filhos de um único Pai, portanto irmãos, deixando claro que Jesus não proclamou nenhuma religião e não questionou os ensinamentos trazidos por nenhum de seus predecessores, e que cada um segue ou defende, mostrando com isto que ele não veio destruir nada, e sim ampliar os ensinamentos anteriormente trazidos, e como aplicá-los com amor e sermos ainda mais unidos. Passa a palavra. Perguntamos agora para o Josimar qual a palavra escolhida e sua aplicação. Bem, a palavra que eu escolhi foi amém, né? E dentro do contexto do trecho do Evangelho que nós lemos hoje, né, ele diz que não veio destruir a lei ou os profetas, né? E sim para cumpri-los, né? Então, essa palavra, para mim, né, o significado dela é assim seja, né? Aprovação incondicional, é um acordo, assentimento, concordância, consentimento. Então, dentro da minha realidade,
eu recebo algumas declarações de pessoas, né, que convivem comigo, de que algumas vezes eu coloco a minha opinião de uma forma como se estivesse impondo. Não é intencional, é claro, mas até em concordância com o questionamento que eu respondi hoje, vai ser o meu exercício da semana, né? A prática da alteridade, né? Respeitar o posicionamento das pessoas que me cercam e não destruir o propósito e a fé que eles têm dentro da realidade deles. Né? Tentar construir e não destruir. Passo a palavra. Ione, você quer se colocar? Bem, ainda que eu tenha fugido um pouquinho a comanda, eu vou colocar aqui a palavra que eu pensei ao ler todo o capítulo, né? Acho que é importante. A palavra é progresso e, segundo o dicionário, é marcha, movimento para adiante, adiantamento, né? Desenvolvimento. Quando a gente pensa nessa questão, os significados aqui apresentados, eles nos dão conta de dizer o quanto a palavra progresso ela tem peso semântico, ou seja, vários conceitos podem ser compreendidos no estudo do Evangelho. No que diz respeito às 3 revelações, vemos que aos poucos o progresso ele ocorre. E no que diz respeito à aliança da ciência e da religião, por exemplo, visto que são 2 alavancas da inteligência humana, que podem e devem caminhar juntas para o progresso da humanidade. E pensando a partir até das instruções dos Espíritos, progresso é desígnio de Deus. Né? E para essa semana que inicia aí, eu penso que é pensar no progresso. Esse progresso ele tem que partir de mim para que eu melhorando eu possa progredir em prol também das outras pessoas, né? Então é na busca do progresso moral, na busca de estudar e de aplicar esses conhecimentos no dia a dia. Passo a palavra. Joíssa, você gostaria de se colocar, colocando a palavra que você escolheu? Sim. A palavra foi um trecho que eu escolhi, se realize, que significa se constitua, se efetue, se execute, se elabore, se faça. E eu escolhi esse trecho porque me mostra que algo que foi pensado será concretizado após etapas que terão que ser seguidas. Mostra que Jesus diz que veio cumprir, realizar algo pensado anteriormente por Deus. E para a minha vida, o que eu trago esse trecho, se realize, é que eu possa realizar, concretizar os projetos que eu pensei. E muitas vezes, por outras coisas que aparecem no caminho, eu deixo determinado projeto e vou seguir outro. Então é isso. Se realize, que se concretize o que eu pensei, um projeto que eu pensei que ele seja concretizado, que eu vá nele até o fim, até concretizá-lo. Passo a palavra. Bom, eu também fiz o exercício para essa semana, né? E a palavra que eu escolhi foi pensar. Se a gente for ver, pensar tem vários significados. Processo pelo qual a consciência aprende em um conteúdo determinado objeto, né? Refletir, formar, combinar ideias. Mas pensar também tem o significado de supor, né? Então, eu me ativo essa palavra porque quantas vezes, dentro do contexto, a gente supõe que está fazendo o correto, a gente supõe que o outro está errando e a gente não tem todo o processo do significado de pensar realmente, ou seja, que é refletir, combinar ideias, né? Então, o meu exercício essa semana vai ser de procurar utilizar a palavra pensar aqui no sentido que Jesus propôs da lei maior, né? Pensar através do amor, ou seja, não é supor, mas sim buscar ver naquela situação, naquele momento, geralmente um momento aí de aflição,
o lado bom, né? O que eu poderia aprender com ele, combinar ideias e reformatar aquela situação. Eu acho que dessa forma isso vai me trazer um pouquinho mais dentro de tudo que a gente colocou aqui, né? Se eu conseguir exercitar em todas as situações, antes de tomar uma decisão, estar mais próxima dessa lei do amor, né? Compartilhando com o intuito da doutrina espírita, que vem nos auxiliar a pensar, a reconstruir o pensamento e a realidade que nos rodeia. Vamos então pedir ao professor Joel que proceda com nossa prece de encerramento. Mentores, espirituais amigos, que compartilharam conosco nestes momentos. Em nome de Jesus, suplicamos a vossa ajuda, porque quanto mais estudamos o Evangelho e os demais ensinamentos da doutrina que consola, mais percebemos os nossos fatores limitantes, conquistas que precisam ser feitas de forma evolutiva, para marcharmos em direção a Deus e para harmonizarmos-nos convosco, espíritos protetores amigos. Suplicamos a vossa ajuda também, para que vibrações de amor possam acontecer em relação a este planeta Terra. Sabemos que o nosso pedido é grandioso e sabemos que o amor divino é incomensurável. Deus é um pensamento vivo que está onipresente no seu universo, na sua casa. Então suplicamos a esse Deus, suplicamos a vós, espíritos superiores de hierarquias mais altas e de todas as hierarquias que vibram na frequência do bem e do amor e da paz, o auxílio para que vibrações de amor possam envolver a Terra, e que dentro da dinâmica como somente Deus sabe, que esta humanidade sofredora possa ser auxiliada, para que façam as suas conquistas evolutivas, porque, inobstante os conflitos das interpretações, as transgressões contra as leis divinas, sabemos que todos somos filhos de Deus, e dentro da eternidade, através da pluralidade das existências, este amor eterno, incomensurável e infinito nos vai ensejar a oportunidade para que num dia tenhamos a reabilitação, tenhamos a reparação e reconciliação com nossos inimigos e o aprendizado necessários para que possamos ser, numa ocasião, num futuro muito distante, ainda sabemos, co-criadores aos teus préstimos, amado Pai Celestial. Jesus, nosso modelo e nosso guia, ajudai-nos para que possamos marchar, percorrendo esses objetivos com perseverança. Espíritos amigos que nos ouvem, ajudem-nos para que possamos, especialmente aqueles que estão trabalhando na Cavile, para que possam prosseguir lançando suas sementes evangélicas e seus apóstolos explicativos, embasados naqueles ensinamentos que Jesus, nosso Mestre, deixou para nós, para aumentar na medida em que cresçamos em conhecimento a nossa felicidade, o nosso porvir de luz, o nosso porvir de utilidade na prática do bem, como vocês estão fazendo agora nesses momentos e como nós, modestamente, em pequenas proporções, estamos procurando fazer. Ajudai-nos, amado Pai Celestial. Ajudai-nos, Jesus, ajudai-nos, irmãos, especialmente Jesus, Divino Mestre, Maria de Nazaré e a colônia espiritual Maria de Nazaré. Obrigado, amado Pai Celestial, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena, um final de semana repleto de alegria em família e que na próxima sexta-feira possamos estar aqui juntos para compartilhar, né, o que nos propusemos aqui a estar mudando
e contar as dificuldades que tivemos. Gostaríamos que todos sentassem, porque dessa forma estaremos buscando colocar realmente em prática as palavras de Jesus. Até o próximo programa. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.